dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meus amigos! E aí, como estão? Como passaram o final de semana? Passaram bem? Se divertiram? Descansaram? Ficaram bem em casa? Então, hoje nós estamos retornando às nossas aulas. Hoje nós vamos ter aula de ciências, ó. Aula de ciências. Vamos continuar falando sobre doenças. Nós falamos das doenças contagiosas, não contagiosas, falamos sobre as verminoses e hoje nós vamos falar sobre a cólera, a dengue, a rábica e a doença de Chagas. Vamos falar um pouco sobre cólera, dengue, raiva e doenças de Chagas. O que é cólera? Cólera é uma doença causada por uma bactéria chamada vibrão colérico. Vibrão colérico. Ela ocorre geralmente em lugares onde não há saneamento básico. Eu já falei a vocês o que é saneamento básico. Saneamento básico é quando não tem uma rede de esgoto. O esgoto não é canalizado. Então, nesse local onde não tem o saneamento básico, a cólera, a bactéria, ela é transmitida por meio de água ou alimentos contaminados. Se a água estiver contaminada, o alimento estiver contaminado, a pessoa pode contrair a cólera. Uma pessoa que contrai a cólera, ela tem diarreia forte, perde água em excesso, fica muito fraco e, dependendo, pode chegar até a morte. Uma pessoa que tem a cólera, ela pode ter esses sintomas: a diarreia forte, pode ter a perda de água, perde peso excessivo, fica fraco e pode chegar até a morte. A dengue. O que é a dengue? A dengue, ela é transmitida pela picada de mosquito, o mosquito chamado Aedes aegypti. Aedes aegypti. Ela é infectada com vírus causada por dessa doença. O mosquito, ele pica uma pessoa doente, depois ele vai pica uma pessoa sadia e essa pessoa também é transmitida a dengue. O mosquito, ele adquire o vírus quando uma pessoa é doente e transmite para outra pessoa que foi picada em seguida. Os sintomas da dengue: a febre alta, as manchas avermelhadas pelo corpo, vômito, dor nos olhos, dores nas articulações, as juntas, as articulações, ó, essas partes dos nossos corpos, os dedos, os pés incham. Então, a dengue também provoca isso. Como podemos prevenir a dengue? Devemos prevenir a dengue combatendo o mosquito transmissor. E como nós podemos combater esse mosquito transmissor? Não deixando água parada, os vasos das plantas, não deixar a água acumular, colocar sempre areia ao redor, tampar os vasos das águas, fechar bem os sacos de lixo, lavar os vasilhames dos animais, o gato, do cachorro, aquela água que fica ali, sempre ser trocada, essa água, a água ser trocada e o vaso ser limpo. E guardar também garrafas com a boca para baixo.
Então, é fácil, é só a gente querer combater a dengue. Não deixando água parada, não deixando as plantas que acumulam água, colocar sempre a areia ao redor, fechar os sacos de lixo, lavar os vasilhames dos animais, do gato, do cachorro doméstico que nós temos em casa. Então, para se combater a dengue, é evitar a água parada. Combatendo a água parada, o mosquito não vai se acumular ali, se reproduzir e transmitir a doença da dengue. A raiva. O que é a raiva? A raiva também é uma doença causada por vírus. A raiva é uma doença causada por vírus. E geralmente ela é transmitida ao ser humano pelas mordidas ou lambidas de mamíferos contaminados, como o cão, o gato, o morcego, o macaco. Eles são mamíferos. Se ele estiver com o vírus da raiva, se lamber ou morder a pessoa, ela pode transmitir a doença da raiva. Se uma pessoa for mordida por alguns desses animais, ou se a saliva entrar em contato com algum ferimento, não é só chegar e lamber não, viu gente? Se a pessoa, por exemplo, tiver algum machucado, algum ferimento, e aí o cão, o gato, o morcego, o macaco, que eles são mamíferos, que transmitem a raiva, e ter esse contato, a pessoa pode pegar a doença da raiva. O que procurar um médico imediatamente para tomar o soro antirrábico, porque se a pessoa, o ser humano, for contraído, for contaminado, ele tem que tomar o soro antirrábico. Só é eficiente se a pessoa receber antes de ficar doente. Por exemplo, você sabe que aquele animal está com o vírus da raiva, a doença da raiva. O que a pessoa tem que fazer? Ir imediatamente ao hospital que tem esse soro antirrábico e procurar tomar o soro antes que a doença se manifeste no corpo. Isto é, apresentar os primeiros sintomas da doença. Quais são os sintomas da raiva? Falta de apetite, a pessoa deixa logo de se alimentar, insônia, dor de cabeça, a mudança do comportamento, a pessoa que for mordida, o comportamento muda logo. E para evitar a raiva é necessário que os animais sejam vacinados. Todos os animais têm que ser vacinados todos os anos. O morcego não, porque ele é um animal que vive solto. O macaco vive na selva, no zoológico. Mas os gatos e cachorros que nós temos em casa têm que ser vacinados todos os anos. Tem que tomar a vacina da raiva. Se você tem um gatinho, um cachorrinho de estimação em casa, procure saber de seus pais se eles já deram a vacina da raiva no cachorro, para que ele possa ser protegido. Tanto ele vai ser protegido, como vocês também de casa, o dono vai ser protegido da bactéria da raiva. A doença de Chagas. O que é a doença de Chagas? A doença de Chagas ela é causada por um parasita que vive no intestino de um inseto sugador. Ele suga o sangue da pessoa e que provoca essa doença. A doença de Chagas, ela provoca mal-estar, dor de cabeça, perda de apetite, causa danos ao coração, afeta logo o coração da pessoa e os órgãos encarregados da digestão. Então, quer dizer, o coração da pessoa, geralmente ele cresce,
a pessoa que é mordido pelo barbeiro. O barbeiro é quem transmite a doença de Chagas. Ele afeta o coração e afeta também o aparelho digestivo da pessoa. Se as pessoas forem tratadas, elas conseguem manter-se em boas condições, mas a doença não tem cura. A doença de Chagas, ela não tem cura. Ela pode, se for tratada, tomar os medicamentos, fazer tudo certinho, ela pode viver em boas condições, mas não tem cura. O barbeiro, ele é encontrado com maior frequência em casas de pau a pique. O que é pau a pique? É casas com paredes feitas de barro e galhos de árvores. Geralmente, nos interiores é que tem essas casas de pau a pique e feitas de galhos e de barro. Para combater o barbeiro e prevenir a doença, é necessário detetizar as casas e mantê-las sempre limpas. Geralmente, essas casas feitas de pau a pique, feitas de barros e com galhos de árvores, geralmente elas são encontradas nos interiores. Aqui na capital, nós vemos muito essas casas feitas de pau a pique. Então, o que tem que ser feito? Detetizar a casa. Procura o barbeiro, é um bichinho pequenininho que ele transmite essa doença. Manter as casas sempre limpas. Então, a cólera, a dengue, a raiva e a doença de Chagas são doenças também que não é que seja transmissora, elas não são transmitidas, essas doenças aqui não, viu gente? Porque elas não são doenças contagiosas. Porque doenças contagiosas é aquela que passa de uma pessoa para outra. Uma pessoa que tem a cólera não vai passar para outra. A dengue também não. Quem transmite a dengue é o mosquito, não é uma pessoa para outra. A raiva, quem transmite é o gato, o cachorro, o morcego ou o macaco. Ele transmite a raiva. Mas se o ser humano não contagia, tem o que se tomar só os cuidados. E a doença de Chagas também, ela não é transmissível. Quem transmite a doença de Chagas é o barbeiro. Ela não tem cura. A pessoa, se tiver os devidos cuidados, ela vive bem, mas não tem cura. Tem que tomar o quê? As precauções, ir ao médico, tomar os remédios. Na doença de Chagas, ela não cura, mas a pessoa pode viver bem fazendo o seu tratamento devido, certo? Então, essa foi a nossa aula de ciências, o restante das doenças que nós não estudamos. Lembrando uma coisinha a você, hoje, dia 22, segunda-feira, quem está fazendo aniversário é a nossa pró Cecília. Vocês que conhecem a Pró Cecília, que foram alunos da Pró Cecília, mande um alôzinho aí para ela, certo, crianças? Mandem beijo, abraço, legal para a Pró Cecília. Capriche também nas atividades, porque está chegando o dia da nossa segunda atividade avaliativa. Ó, beijinho, tchau e até amanhã.